Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as causas de sintomas neurológicos. Aqui é Dr. Ricardo Falcão, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia. Vejam bem, apesar de ser um tema, da neurologia, mas nós, ortopedistas, encontramos muito pacientes com esses sintomas no ambulatório de ortopedia, no consultório de ortopedia. E eu faço a parte de ortopedia geral. Ainda não me subespecializei dentro de uma área específica da ortopedia. Tenho uma formação também, uma pós-graduação em dor crônica. Então, como eu moro no interior do estado da Bahia, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, aparecem muitos pacientes, muitas vezes com sintomas neurológicos, no meu consultório. E eu trago aqui esta pequena aula para que a gente se inteire mais, fique mais inteirado sobre a etiologia, as causas destes sintomas neurológicos. Vamos lá então. O primeiro aspecto que nós temos que recordar e trazer aqui nesta aula é a divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central compreende o encéfalo, está localizado na caixa craniana, e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico são todas as estruturas nervosas que estão fora do encéfalo e da medula espinhal, como vocês percebem nesse desenho aqui, onde está o cursor do mouse. Ok? Outros dois conceitos importantes quando nós falamos de neurologia é o termo aferente e eferente. Aferente é a estrutura do sistema nervoso que conduz os impulsos nervosos originados nos receptores periféricos aos centros nervosos. Então, leva o impulso da periferia para o centro, que é a medula e o encéfalo. E eferente é o contrário, é a estrutura do sistema nervoso que conduz os impulsos nervosos originados nos centros nervosos até os órgãos efetuadores, ou seja, do centro para a periferia. Então, nós temos 4 grandes grupos de causas de sintomas neurológicos. Os distúrbios autônomos são aqueles relacionados ao sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático, ou também chamado sistema nervoso neurovegetativo. Ok? A segunda causa é os distúrbios dos sentidos: visão, olfato, audição. Ok? O terceiro grupo é os distúrbios da função motora, ou seja, relacionado ao sistema nervoso de vida de relação ou sistema somático eferente. E por fim, o quarto, último grupo, são os distúrbios da função sensitiva, ou seja, da sensação, relacionado ao sistema nervoso de vida de relação, ou sistema somático aferente, ou seja, que capta o estímulo na periferia e leva para os centros nervosos. Ok? Tem uma aula minha
sobre considerações gerais do sistema nervoso, que é muito interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que vocês podem assistir. Então, aqui, ó, é o link da aula que eu tenho sobre considerações gerais do sistema nervoso, mas tem também na descrição deste vídeo. Então, o primeiro grande grupo são os distúrbios autônomos, tá certo? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Nós temos distúrbios periféricos e os distúrbios centrais, ok? Gostaria de trazer aqui um conceito que a gente vai usar muito agora na sequência desta aula, que é a disautonomia. O que é isso? É uma disfunção do sistema nervoso autônomo, que é aquele que regula as funções corporais involuntárias, como frequência cardíaca, pressão arterial, circulação sanguínea, temperatura, a piloereção, né? Que é o arrepiar-se, né? Que é a contração do folículo piloso, a transpiração, etc. Ou seja, as funções involuntárias do corpo humano. Então, a desautonomia é um desarranjo, uma disfunção no sistema nervoso autônomo. Vamos lá. Causas de sintomas neurológicos, que é o título dessa nossa aula. Os distúrbios autônomos periféricos, tá certo? Ou seja, nós estamos falando aqui de nervos periféricos, tá certo? Então, nós temos as pandisautonomias, que são disautonomias generalizadas pelo corpo. Nós temos um grande exemplo que é o tétano, que é uma infecção bacteriana que provoca contrações musculares dolorosas, especialmente na mandíbula e no pescoço. Temos as disautonomias regionais, ou seja, são disautonomias, ou seja, disfunções do sistema nervoso autônomo localizadas de determinadas regiões. Aí nós temos a distrofia simpático-reflexa, também chamada de causalgia. Nós vemos muito isso, quem é ortopedista, em traumas articulares, quando o paciente não dá a devida atenção, não procura o médico de imediato. Então ele vai evoluindo com um processozinho inflamatório crônico e que muitas vezes começa a ter edema, a pele fica lustrosa, né? Fica meio que brilhante, você tem a rigidez articular, você tem dor, né? Ocorre muito também em procedimentos pós-cirúrgicos, em imobilizações de determinadas articulações por período prolongado, tá certo? Então, são distúrbios autônomos periféricos, tá certo? São causas e sintomas neurológicos, nós estamos vendo, ok? Nós temos, ainda dentro dos distúrbios autônomos periféricos, os distúrbios de funções autônomas específicas. Da sudorese, nós temos a hiperidrose, que é o excesso de transpiração, e a anidrose, que é a ausência de transpiração. Gastrointestinais, nós temos os vômitos, né? Os vômitos, apesar de serem provenientes do aparelho digestivo, é um distúrbio autônomo periférico. E geniturinários, a incontinência urinária e a impotência sexual. Agora nós estamos no 1.2, que são os distúrbios autônomos do sistema nervoso central. Estamos falando aqui de medula e encéfalo, ok? Então nós temos como distúrbios autônomos os distúrbios emocionais, então ó, a síndrome do pânico e os distúrbios psicossomáticos, né? A somatização, coisa muito comum
nos consultórios de uma forma geral de várias especialidades. E temos também os distúrbios termorregulatórios, que aí nós temos a hipertermia e a febre. Aqui cabe uma conceitualização destes dois termos. Hipertermia e a febre. Qual a diferença? A hipertermia é o aumento da temperatura corporal que vai, olhe bem, além da capacidade do corpo de perder calor. Ok? Associado com normalidade da área de ajuste térmico hipotalâmica. Ok? Já a febre é o aumento da temperatura corporal além da variação diária habitual, que é maior que 37,2 graus Celsius pela manhã e maior que 37,7 graus Celsius à tarde. Ok? Associado com a anormalidade, ou seja, o aumento de temperatura da área de ajuste térmico hipotalâmico. Então, a hipertermia, vocês percebem que é um quadro mais grave, mais severo. Por quê? Porque a temperatura corporal aumenta além da capacidade do corpo de perder calor. Ok? Distúrbios autônomos aí no sistema nervoso central, tá certo? Nós estamos no primeiro grupo. Lembram que eram 4 grupos? Vamos voltar aqui para vocês terem uma noção macro. Tá vendo? Primeiro grupo, distúrbios autônomos. Segundo grupo, distúrbios dos sentidos. Terceiro grupo, distúrbios da função motora. E quarto grupo, distúrbios da função sensitiva. Ok? Então, nós estamos ainda nos distúrbios autônomos, o primeiro grupo de causas e sintomas neurológicos. Os distúrbios da vigília, aí nós temos a insônia, que é outra coisa muito comum. Então, é um distúrbio do sistema nervoso autônomo. Ok? Bom, segundo grupo agora, os distúrbios dos sentidos. Então, nós temos alterações do olfato e paladar, distúrbios da neurooftalmologia. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque foge muito da nossa atuação como ortopedista. Da audição e do equilíbrio, que é o sistema vestibular. Nós temos aí um dos sintomas mais frequentes, que é a vertigem, a tontura, muito frequente nos consultórios ortopédicos, neurológicos e do otorrinolaringologista. Ok? Nós vamos nos deter em outro vídeo sobre esse sintoma aqui, as causas de vertigem, né, ou tontura. Terceiro grupo, distúrbios da função motora. Bom, esse grupo de causas, eu vou também fazer um vídeo específico, porque é muito frequente. Queixas relacionadas à função motora, sobretudo dos membros inferiores, no ambulatório de ortopedia. Então, nós temos a fraqueza, que é cientificamente denominado como paresia, que é uma perda de força muscular, que tem vários graus. Nós temos a ataxia, e aqui vale a pena a gente definir o que é ataxia. O que é ataxia? Eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente ter uma noção mais geral. A ataxia é uma falha na coordenação muscular expressa, ou seja, manifestada como irregularidade ou inabilidade do movimento. Ok? Então, tudo aquilo que é irregularidade ou inabilidade do movimento é uma ataxia. No sentido comum, falta de estabilidade do andar, tá certo? No sentido comum, falta de estabilidade do andar. E no sentido literal,
é qualquer anormalidade na função motora, seja por imperfeições nos mecanismos sensoriais periféricos, distúrbios do controle descendente córtico-espinhal, ou seja, do cérebro para a medula espinhal, ou por problema dos gânglios da base ou problema cerebelar. Ok? E a perda episódica da função motora é outra entidade nosológica que nós vamos estudar no outro vídeo. E por fim, os distúrbios da função sensitiva ou da sensação. Então é importante a gente ter alguns conceitos em mente. O que é estesia? Estesia é sensação, é capacidade de sentir. O que é algesia? O que é algesia é a sensação dolorosa. Hipatia é relacionada à patologia, à doença, a sofrimento. Então vamos lá, nós temos a hipoestesia, que é a diminuição da sensação. Hipo quer dizer pouco e estesia quer dizer sensação. Então, é a sensação, né? A estesia, a capacidade de sentir. Então, na hipoestesia, o paciente sente menos que o normal, ok? A anestesia é a perda completa da sensação. O prefixo a quer dizer não e estesia, sensação, capacidade de sentir. Então, a anestesia não sente, ok? E a hiperestesia é elevação da sensação, ou seja, o paciente sente mais que o normal. Algumas considerações eu quero fazer. Sensação pode ser térmica, tátil e dolorosa. Ela é sempre consciente. E a sensação diz respeito a qualquer estímulo físico, mecânico e químico, nocivo ou não. Ok? Hiperalgesia é elevação da sensação dolorosa. Hiper quer dizer muito e algesia, sensação dolorosa, né? Então, a hiperalgesia sente mais dor que o normal, ok? Agora, a hiperalgesia não se refere à sensibilidade térmica nem tátil. A diferença de hiperestesia. Hiperestesia é a elevação da sensação, ok? Mas térmica, tátil e dolorosa. A hiperalgesia só se fala de sensação dolorosa, ok? Não se refere a térmica nem tátil. A analgesia é sem sensação dolorosa, diferente de anestesia, que envolve a térmica e a tátil, ok? E a hiperpatia é a elevação da sensação a estímulos nocivos. Não estamos falando aqui de estímulos não nocivos, tá certo? A hiperpatia é estímulos nocivos, tá certo? Tem lesão tecidual, ok? Nós temos ainda a parestesia, que é a sensação esteroceptiva, ou seja, que vem de fora, né, de surgimento espontâneo, ok? Ou seja, é uma sensação sem estímulo externo, perfeito? Por exemplo, sensação de alfinetadas, de queimação, de formigamento, certo? Então, é uma sensação que você percebe de fora, não é que vem de fora, perdão. É uma sensação esteroceptiva, ou seja, você percebe como se fosse externa ao corpo, sem estímulo externo,
ok? Por exemplo, sensação de alfinetadas, de queimação, de formigamento. Disestesia é qualquer distúrbio da sensação. Dis, o prefixo dis quer dizer distúrbio, dificuldade, estesia, sensação. Ok? Alodínia é a percepção de um estímulo não doloroso como doloroso. Certo? E aqui então nós encerramos esta aula sobre a causa dos sintomas neurológicos. Nós vimos então os 4 grandes grupos: os distúrbios da função sensitiva, os distúrbios da função motora, os distúrbios dos sentidos e os distúrbios do sistema nervoso autônomo. Ok? Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.